governo, sim, Lula, se omitiu em relação a isso. Então, quando invocam aqui meu nome, dizem, que agora se deixa investigar e tal. Sim, eu deixei o governo passado por aqueles motivos que destaquei lá atrás, né? Agora, querer jogar a culpa por essas fraudes no anterior governo, que apresentou aquela medida provisória antifraude, é uma patifaria. No governo Lula é que as fraudes escalaram. Esse esquema não foi montado, não foi arquitetado nesse governo, mas está sendo apurado e vai ser concluído aqui durante este governo. Eu queria começar aqui fazendo uma linha do tempo, porque muito é falado sobre a MP 871, dizendo que a MP 871 seria um MP de combate às fraudes. Presidente, ministro, a marca fantasia que diziam era essa. Mas é importante nós dizermos aqui do que estamos tratando, sobre o que nós estamos nos referindo. A fraude que propunha a MP 871, que se diziam na época, era contra os beneficiados. Eles queriam limitar o auxílio-doença, acabar com o auxílio funeral, reduzir os benefícios dos beneficiados. E a fraude que foi desbaratada, investigada pelo nosso governo, diz respeito à revalidação da autorização de descontos de entidades criminosas. Então vamos à linha do tempo desse tema. A fraude ocorrida, a atuação do principal lobista, do famoso careca do INSS, como aparece na imprensa, a atuação dele se dá sobretudo com a captação indevida de dados do INSS. Aí sobre isso é importante ser dito uma coisa, meus colegas senadores. Foi apresentado nessa MP 871 uma emenda. A emenda foi apresentada para que tivesse transparência dos dados do INSS por um deputado do PSB. E o que foi feito pelo então presidente Jair Bolsonaro? Ele vetou esse dispositivo que garantiria maior transparência. É o artigo 124 dessa medida provisória. E essa medida provisória 871, ao final, acabou sendo aprovada. Mas, postergando por 3 anos, até dezembro de 2021, a revalidação dos dados. Mais adiante, teve outra MP, a MP 1006. E é bom de se destacar, o relator dessa MP 871 foi um relator do PL. Hoje um relator do PL que, inclusive, veio a ser candidato do presidente da República a prefeito de Manaus, posteriormente. Teve outra MP, a MP 1006. O relator, de novo, foi um deputado do PL. Nessa, inseriu no texto um dispositivo que a revalidação dos descontos, ministro, só iria até 31 de dezembro de 2022. O presidente da República de então, o presidente Jair Bolsonaro, não vetou. Mas aí teve uma terceira medida provisória, a 1007, revogando a revalidação da autorização de descontos. Foi aprovado pelo parlamento. O senhor presidente da República de então, Jair Bolsonaro, o que fez? Sancionou a medida provisória sem esses vetos. Se um desses dispositivos não tivesse existido, um deles sequer não tivesse existido, nós teríamos desbaratado esse esquema montado no INSS já há 4 anos. E é importante destacar, são 11 entidades fraudulentas que estão sendo investigadas. Elas foram montadas entre 2019 e 2022. Sobre essas entidades, é importante destacar o caso de 2. A primeira delas, a Ambec. Essa Ambec é a fraude, a maior envolvida nas fraudes, não é outra não. É essa Ambec. É a primeira colocada. 35% a 40% das fraudes dos bilhões é dessa Ambec. Quem é que avaliza a entrada da Ambec dentro do Ministério da Previdência? É um cidadão conhecido como José Carlos Oliveira. O senhor José Carlos de Oliveira, servidor público da Ambec, ele era, ao mesmo tempo, diretor de benefícios da Ambec. Só concluindo, senhor presidente, o senhor José Carlos de Oliveira, nessa época em que ele abre as portas para a entrada da Ambec, ele já tinha recebido advertência do Ministério Público Federal, de procuradores que já achavam estranho a atuação dessa entidade. O que é que o governo faz? O governo o demite? Não, o promove. Ele vira depois, em 10 de novembro, presidente do INSS. Para concluir, aí depois, senador, meu querido presidente, o que é que acontece, senhor Carlos de Oliveira? Tá aí para todo mundo.
Será que é o presidente Lula que está dando posse ao senhor José Carlos de Oliveira como ministro da Previdência em 2022? Me parece que aquele ali é o senhor Jair Messias Bolsonaro. A segunda entidade, presidente e ministro, é uma tal de Conafer. Essa Conafer tem um presidente que diz que é pecuarista. Essa entidade foi denunciada. Foi denunciada e foi revelado ontem pelo Jornal Nacional quando ela foi denunciada por um servidor que chegou a ser ameaçado de morte. Luiz Sérgio Moro diz quando foi o depoimento. Qual a providência que foi tomada naquele período? Qual a medida que foi tomada naquele período? Por fim, alguns colegas aqui lembram de alguns personagens que estão envolvidos nessa história toda. Senador Randolph, o senhor Danilo Trento, da Precisa. Lembram? CPI da Covid? O senhor Maurício Camisotti. Os colegas lembram da CPI da Covid? Eles estavam roubando vacina entre 2020 e 2021 e entrando na fraude do INSS com suas entidades suspeitas. Senador... E sobre o seu Vigílio? Senador Quer Randolph. perguntar quem foi que nomeou o seu Vigílio? Então busque nos anais de 2020. Senador quem Randolph. foi nomeado por qual governo ele foi nomeado procurador do INSS. Repito. Essa fraude não começou no nosso governo. Para concluir, senador. Mas vai terminar agora. É uma coragem, uma atuação muito firme do atual governo de ser firme, corajosa e transparente para estar junto nesse processo, dando a cara a tapa para essa investigação. Deu-se autonomia à Polícia Federal para que houvesse essa investigação juntamente com a AGU e todos nós estamos aqui a apoiando, mas eu gostaria de dizer que quando alguns colegas falaram aqui, diga aí quais exemplos de interferência que houve de governo de A, de B, eu quero deixar bem claro e relembrar, porque muitas vezes a gente vive o presente e a gente esquece o passado. Numa reunião gravada em 22 de abril de 2020, 2 dias antes do atual senador Sérgio Moro sair do governo, teve uma reunião ministerial, que eu gostaria de relembrar aos colegas aqui, com as seguintes falas do presidente anterior. E me desculpe, o serviço de informação nosso, todos, é um palavrão. São uma vergonha, que eu não sou informado. Não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vão interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, é outro palavrão. Extrapolação da minha parte é verdade, é uma extrapolação. E outra fala, abre aspas, outro palavrão. O tempo todo para me atingir, mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente na segurança nossa no Rio, oficialmente, e não consegui. E isso acabou. Não vou esperar. Com a minha família. Ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta de linha que pertence à nossa estrutura. A nossa estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. E se não puder trocar o chefe dele, troca o ministro. Não estamos aqui de brincadeira. 15 segundos. Então, assim, eu vou adorar essa CPMI. Vai ser muito bom a gente ter esse debate, relembrar, né? O que muitas vezes a gente empurra para debaixo do tapete, com o que está acontecendo atualmente. Sabe por quê? Porque o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Nós estamos todos preparados aqui para esse embate. Mas eu precisava falar isso, porque como se fala aqui, tem muita gente aqui que se diz o dono da verdade, dono dos conceitos morais, né? Tem muita gente aqui que acha que é melhor do que o outro. Eu estou 10 anos na política, eu não tenho um processo que eu responda sobre corrupção, enfim. Tantas outras coisas que se falam aqui de A, de B, de C. Muito obrigado, senhor presidente. Previdência que sofreu vários ataques no governo anterior, uma reforma previdenciária que tirou vários direitos, que reduziu os benefícios da população mais pobre do Brasil. Esse é um crime que é irreparável à população brasileira, principalmente à população mais pobre. Este ministério que sofreu um ataque do governo anterior, quando acabou com as aposentadorias especiais, que até hoje esses aposentados estão no limbo, porque não têm direito à aposentadoria especial, porque ficou um vazio sem regulamentação. E eu quero dizer que eu me dou muito por satisfeito, viu, presidente, com a fala
do meu líder, Randolfo Rodrigues, também foi muito preciso no que foi colocado aqui. E eu acho que nada melhor do que fazer uma análise dos fatos no tempo. E, ao longo do tempo, a gente ir identificando como os atores agiram em torno deste fato, que é um fato específico, que é desconto para entidades que prestam algum serviço, em tese, para aposentados, numa relação que, em tese, é do aposentado com a entidade. E a fraude só foi possível porque liberaram dados de forma ilegal, mais de 40 milhões de dados de beneficiários do INSS foram vazados, vieram a público e, de posse desses dados, inicia todo o movimento de fraude aos aposentados. Isso aconteceu porque a LGPD, que tinha que ter todas as proteções, foi vulnerabilizada por decisão intencional, clara, do governo anterior. Portanto, eu acho, meu líder, eu quero dizer que na condição de líder do PT, nós vamos defender que o partido participe dessa CPI, mas não uma CPI para avaliar e para fazer disputa e palanque eleitoral, mas para investigar e apontar os responsáveis e botar na cadeia aqueles que roubaram os aposentados e pensionistas do INSS. Essa é a nossa finalidade. Por isso não pode ser um objeto, um fato determinado que segrega este ou aquele governo. Tem que ter um fato determinado para que a gente possa assinar com todo gosto e todo desejo de fazer justiça, porque foi neste governo que nós colocamos para o público em todas as matérias, só foi possível por conta deste governo respeitar a lei de transparência, a lei de acesso à informação. Tá certo? Portanto, eu quero aqui dizer que o nosso partido, se mudar o fato determinado desta CPI, para não ser uma CPI, para fazer palanque político de um lado, mas sem nenhuma intenção de restabelecer, para restabelecer o direito dos aposentados de terem de volta aquilo que lhe foi tirado indevidamente e para a gente colocar na cadeia e para a gente punir quem de fato tirou dinheiro dos aposentados. E nós vamos investigar, olhando na linha do tempo, todos os fatos e todas as pessoas, como fizemos na CPI da Covid, como fizemos na CPI do 8 de janeiro. Sem nenhum tipo de problema de fazer investigação mais profunda, porque é isso que a gente quer, foi isso que o governo do presidente Lula fez, e é por isso que a gente está aqui fazendo esse debate. Muito obrigado, senhor presidente. É isso aí. Se gostou do conteúdo e quer receber mais vídeos como este e outros sobre a situação política no Brasil e no mundo, se inscreva no canal, deixe seu like e, se quiser, escreva um comentário com a sua opinião, pois ela é muito importante para nós. Obrigada, até a próxima e tchau.